ouvindo, vocês não estão me vendo, né? Estamos. Tá vendo? Eu vou pedir só para o pessoal fixar a imagem dela, né? Para a gente ficar com ela. Isso, agora. Dorita, seja bem-vinda, bom dia, tá? A nosso congresso aqui de educação personalizada. Estava falando que você é mentora de famílias há 30 anos, né? Tem uma vasta experiência no Colégio Catamarã. E aí vou dar a palavra para você, para falar com a gente. Bom dia a todos, muito obrigada. Estou muito contente de participar desse workshop. Gostaria de estar aí, né, nesse Salvador maravilhoso, nessa Baía de Todos os Santos. Eu gostaria de estar aí vendo a carinha de vocês todos. E eu escolhi falar assim pessoalmente como uma live mesmo, em vez de fazer uma apresentação com PowerPoint e tudo isso, senão eu ia me confundir muito aqui, muita tecnologia para minha cabeça, né? Então, muito bom, muito bem-vindos todos. Eu gostaria de fazer com vocês hoje uma reflexão. Porque o tema da minha palestra aqui é como escolher uma escola para o filho. Vocês já ouviram bastante aí a respeito, a Camila falou bastante sobre o colégio, como é um colégio de educação personalizada, mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo. Quando nós começamos a pensar numa escola para o filho, o que a gente pensa em primeiro lugar? No filho ou na gente? Porque muitas vezes, eu vejo muitas mães que falam assim, ai, meu Deus do céu, preciso trabalhar, preciso pôr meu filho na escola. Ai, meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer com essa criança em casa, eu preciso de uma escola de tempo integral. Então, na verdade, essa mãe, nesse momento, coitado, eu tenho pena mesmo, às vezes ela precisa trabalhar, como é que faz com aquele filho? Mas este não é o motivo para se escolher a escola, né? Quando eu escolho uma escola para o meu filho, e comigo também, a família também faz parte dessa escola. Então, eu tenho que pensar um pouquinho mais profundamente, vocês já viram tudo que a escola pode fazer, uma escola de educação personalizada, como a Camila falou. Então, é um ponto importantíssimo você pensar a escola que o seu filho vai entrar, porque provavelmente ele fica nessa escola um bom tempo, e como será que ele vai sair dessa escola? Será que ele vai sair com os mesmos critérios, os mesmos princípios que você tem na sua família, ou ele vai sair com alguma ideologia que hoje em dia tem tanta coisa diferente aí, né? E você depois falar, o que aconteceu com meu filho? Talvez a sua escolha não foi uma boa escolha. E quando a gente vai escolher, a gente pensa naquele nosso bebê que nasceu pequenininho, a gente tem todo o cuidado do mundo, tudo, e daí a gente morre de medo de entregar para uma pessoa que não vai cuidar tão bem. E também a escola não é isso, a escola não é para cuidar da criança, né? A mãe cuida da criança, a mãe educa, a escola ensina e apoia os pais nessa educação. Quer dizer, eu não delego meu filho para a escola. Meu filho não vai ficar... Assim, pronto, agora para educar eu ponho numa escola, já custa caro, então eu ponho nessa escola, pronto, está resolvido o assunto. Nada disso, nada disso. E, por exemplo, nessa escolha, se uma pessoa resolve perguntar para o Google ou para a inteligência artificial, assim, porque hoje em dia a gente pergunta tudo para a inteligência artificial, né? E pergunta para o Google, olha, eu fiz essa experiência. Olha só as 10 dicas que eles dão para escolher uma boa escola. Não são as que eu aconselho, tá? Conferir a estrutura física da escola. Analisar a adequação da proposta pedagógica. Valorizar a diversidade e inclusão. Avaliar o uso da tecnologia e cultura digital. Conferir se há ensino bilíngue. Focar no cuidado socioemocional. Verificar o corpo docente. Avaliar o sistema de ensino. Medir a distância e o valor da mensalidade, checar indicações e recomendações. Ou seja, não está nada errado isso aqui. Isso aqui a gente olha mesmo, mas não pode ser isso só, né? E todas essas indicações, que conclusão que nós podemos tirar? Nenhuma delas está focada no aluno. No aluno. Pensar assim, o que vai ser para o meu aluno? Como vai fazer o meu filho melhor? O que essa escola oferece para que o meu filho seja melhor? E daí, de acordo com aquela proposta, com aquele projeto pedagógico, a escola vai ter uma estrutura adequada. Mas não é, por exemplo, tem muita gente que vai visitar escolas e fala, tem um campus maravilhoso. Eu vou pôr meu filho nessa escola porque tem um campus maravilhoso. É muito rasa essa decisão, né? Então, nós temos que realmente saber qual é o projeto da escola, qual é o projeto pedagógico. Isso tudo que a Camila falou antes, eu já nem preciso insistir muito, porque ela já falou bastante, falou muito bem. Então, esse projeto que visa o quê? Visa fazer com que o aluno
crie um caráter forte, forme uma personalidade sadia, que saiba o que quer, né? Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Temos que conversar na escola. Não é possível que a gente vai conhecer só porque alguém falou, ou muito pior, gente, se você for buscar uma escola, você levar o seu filho junto. Você primeiro visita todas as escolas que você quiser, mas não leve seu filho junto, porque você vai ficar muito impressionado e vai ser muito subjetivo, que o filho vai gostar de uma escola porque tem um parquinho interessante, ou porque tem uma criança que ele conhece, e isso não é razão para escolher a escola, né? Então, conforme a proposta pedagógica da escola, o seu filho pode vir a rejeitar a educação que você, pai e mãe, se esforçaram tanto para dar. Hoje em dia a gente vê muito isso, não digo com crianças de 3, 4, 5 anos, mas começa dali, como a Camila muito bem disse, né? Então, a escola, o propósito da escola transcende a simples transmissão de conhecimentos acadêmicos. A gente não está na escola só para aprender português, matemática, não. Enquanto a gente aprende português, matemática, todas as matérias que a gente tem, geografia, estudos sociais e tal, enquanto aprende isso, a gente vai se tornando um cidadão, a gente vai se tornando uma pessoa que vai ter uma integridade. Então, é isso, a escola é necessária. Claro que não é absolutamente necessária, porque a gente sabe que o homeschooling também ensina para os filhos isso, mas isso é uma outra questão. Então, a escola é como um microcosmo da sociedade, né? Onde os alunos, além de adquirirem, desenvolver habilidades próprias de cada matéria que estudam, desenvolvem capacidades sociais, emocionais e éticas essenciais para a vida adulta. Desculpa, acho que... Ixi, meu Deus, saiu daqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Não é porque aqui saiu um pouquinho do lugar. Bom, então você já sabe que vocês não vão procurar no Google as indicações para que escola que vocês vão querer, né? Que escola que vocês vão colocar seu filho. Então, a escola, gente, ela tem um propósito de oferecer educação integral. O que é isso? Se você entrar na internet e colocar escola tal, todo mundo diz que dá educação integral. Mas o que é educação integral? Educação integral é aquela que abrange o intelectual, o social, o emocional, o físico e até mesmo o espiritual, que são essas cinco etapas, cinco partes, né, que a gente tem que estar muito presente na nossa escolha. E o objetivo disso é formar indivíduos capazes de pensar autonomamente. Você não vai querer que seu filho pense por conta própria, ou que ele não vai, seja Maria vai com as outras, qualquer coisinha que falem ele vai correndo atrás. Isso começa desde o princípio, desde lá do maternalzinho ali, começa por ali, né? Que saiba se comunicar com facilidade, que saiba se expressar, que saiba contribuir para a sociedade. Nós precisamos tanto de pessoas assim. Então, por que não nosso filho? Por que nós não vamos formar? Nós não queremos um carneirinho que vai atrás dos outros, nós queremos uma pessoa autônoma, né? E além de ser assim, um local de aprendizado acadêmico, a escola é um espaço para socialização. Então, é muito importante a criança sair de casa, é o primeiro espaço de socialização que a criança vai, é a escola, onde ela vai aprender a conviver com os outros, a esperar, a trocar, a ser generosa, emprestar um brinquedo, e ficar quietinho quando a professora fala. Então, tudo isso é a socialização. Porque, às vezes, por exemplo, se você tem um filho só, a tendência do seu filho ficar mimado é muito grande, né? Porque é um só, são dois pais, um filho só. Todo mundo quer fazer as vontades do filho. E quando ele chega na escola, se ele está assim, ele vai sofrer um pouquinho. Mas é um sofrimento bom, porque desse sofrimento ele vai aprender a conviver com as pessoas, né? E como é que ele vai aprendendo isso? A Camila já deu milhões de exemplos, graças a Deus já está dado os exemplos aí, mas através de interações diárias, né? Os alunos vão aprendendo valores muito profundos, como a justiça, a honestidade, a responsabilidade. Então, porque a justiça é uma coisa que criança fica muito preocupada com isso mesmo. Se você fez uma coisa para um e não fez para outro, ela acha que é injusto. Então, daí ela vai começando a entender o que é justiça, o que é honestidade, falar sempre a verdade, né? O que é responsabilidade, aquilo. Falei que ia fazer, faço, né? Não falo mentiras. Então, essas coisas todas vão fazendo com que a criança aprenda, né? Essas habilidades acadêmicas que vão moldando o seu caráter para que preparando para os desafios da vida adulta.
Quem sofre na vida adulta é quem não tem caráter e não formou a sua personalidade. Porque a gente nasce, vocês vão ter aulas com a Adriana Abreu sobre os temperamentos, você sabe, a gente nasce com um determinado temperamento, mas a gente educa esse temperamento. Não é porque eu nasci mais molinha, mais preguiçosinha, que eu... Não, eu tenho que adquirir a fortaleza para ir para frente. E tudo nessa vida, né? É assim. E é preciso falar, quer dizer, de uma certa forma já foi bastante falado, mas da participação da família. Eu acho que uma escola verdadeira tem que ser uma parceira da família. Não pode ser uma escola que você entrega o filho e tira ele no final do ano, não sabe nem o que aconteceu lá. Tem que ser uma parceira. E isso, às vezes, dá trabalho para os pais, mas é um trabalho que vale a pena. Eu falo para vocês que estão me ouvindo aí, vale a pena. Vale a pena ir nas tutorias, e conversar, e participar das reuniões, e participar como é que chama, associação de pais, tudo isso ajuda muito, e ajuda muito também os seus filhos a fazerem amizades fortes, né? Dentro da própria escola. E as escolas bem-sucedidas, elas envolvem as famílias no processo educacional, né? Então, tem escolas que têm horror de pai, porque pai dá um pouco de trabalho. Eu fui diretora, vou dizer sinceramente, pai dá um pouco de trabalho, porque tem pais e pais, né? Então dá um pouco de trabalho, mas é o nosso métier. Quando você está como diretora, você tem que ouvir com toda a paciência, entender a preocupação. Isso dá trabalho sim, né? E temos que incentivar, uma escola boa incentiva a comunicação aberta, né? Que a pessoa possa falar, possa perguntar, possa até se queixar, né? E oferece oportunidades para que os pais participem ativamente na vida escolar dos filhos. Isso vai ser muito bom. Para o filho é muito importante quando o pai está ligado naquilo que ele está aprendendo, que ele está fazendo, as virtudes que ele está desenvolvendo lá na escola, que também desenvolve em casa. É um processo maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que, assim, eu não conheço, sinceramente, não conheço escolas, assim, diferentes que deem tudo que as escolas de educação personalizada dão. Não conheço. Acho que, assim, uma grande sacada do Vítor Garcia Oz, porque assim foi mesmo muito iluminado quando pensou esse projeto. Pensou na pessoa, não pensou só no ensino, né? Mas, gente, a gente percebe aqui, eu vejo muito em São Paulo, agora tenho netos com idade de faculdade, já tudo, né? E há escolas que se preocupam muito mais com o seu próprio prestígio do que com a educação dos alunos. Querem passar os alunos no vestibular e adquirir prestígio em ponto final, né? Então, temos que tomar cuidado com essas escolas. E, por exemplo, se você não vai pôr o seu filho num colégio de educação personalizada, você pode sempre solicitar que aconteça algumas coisas melhores. Como a Camila disse, muita gente já está fazendo tutoria em outras escolas, porque está vendo que isso funciona, né? Mas acontece assim, que a escola não pode ir na contramão das suas convicções, né? As convicções morais da sua família, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Então, para isso, é assim, imprescindível que você converse, marque uma conversa com os diretores, não leve seu filho da primeira vez, marque com os diretores e peça para saber do projeto pedagógico. Isso que vocês estão tendo já hoje, assim, quem veio aqui já está sabendo como é que é o projeto pedagógico de uma escola que já tem muitos anos aqui em São Paulo. Mas conversar, saber, se interessar, né? Que aluno que ela quer formar. E observar outra coisa interessante para quando você vai visitar a escola, é observar a escola em funcionamento com as crianças, com tudo, para ver como que acontece tudo aquilo, né? E depois de tudo isso, depois de você se preocupar, ver qual é a formação dos professores, se eles têm formação permanente, se existe formação para os pais, só depois disso que você vai se preocupar tanto se o campus é tão grande ou tão pequeno e tal. Porque dá para fazer uma educação de muita qualidade, não precisa ter, sabe, um campus gigantesco. Agora, pensa bem, o que é mais importante, o que você acredita que é o mais importante para os seus filhos? Quais os valores que são, assim, inegociáveis, por exemplo? Se fazem esse aqui, se a escola não aceitar isso, para falar inglês, há tempos atrás falava assim, não, precisa falar inglês e saber mexer no computador. Será que é isso? Hoje tudo tão intuitivo, as crianças assistem filmes, às vezes, alguma coisa em inglês, entendem tudo, né? E a maioria dos pais, eu tenho essa experiência, quando eu dou palestra para pais, em colégios, e qualquer lugar que eu dou palestra para pais, eu sempre pergunto, o que vocês querem para os seus filhos? Você já imagina a resposta, né? O que eles falam? Todos falam a mesma coisa, que sejam felizes. Ótimo, beleza, que sejam felizes. Mas o que é ser feliz? O que faz uma pessoa feliz?
O que faz uma pessoa feliz, será que é falar muitas línguas? Será que é... Como é que é? Não. O que torna feliz, gente, é nós adequarmos a nossa vida com os nossos princípios, nós termos princípios, convicções, e termos uma meta de servir, uma meta de trabalho. Nós temos que educar nossos filhos para o trabalho. Muitas vezes nós educamos nossos filhos para a preguiça, porque é mais fácil servi-los do que fazer com que eles sirvam. Então, tudo isso eles vão aprender na escola. E a gente, na escola, a criança, o jovem, adolescente, vai aprender, claro, dominar a leitura, a escrita, raciocinar logicamente, dominar os números, aprender todos os feitos da história, geografia, ciências. Isso é imprescindível, é claro que tem que ter isso. Imagina se tivesse uma escola que só formasse personalidade, mas não aprendesse nada. Tem que aprender, sim. O que a gente está querendo dizer é que uma escola que não tem esse outro lado, que é a formação humana, a formação moral, a formação dos valores, das virtudes, é uma escola manca, falta um pedaço, né? Por quê? Se a criança que está nessa escola não aprender a conviver, a respeitar o outro, a cumprir os seus deveres, a dedicar-se aos seus estudos, a fazer amizades, a aprimorar seu caráter, a escola não cumpriu o seu papel. Quer dizer, ele pode ser um master em geografia, sei lá, mas é uma pessoa inconvivível, não existe essa palavra, mas uma pessoa de difícil convivência, porque é egoísta, porque não sabe emprestar as coisas, porque, enfim, não sabe fazer amizades. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, a gente pensa nessas coisas que são meio imateriais, como a bondade, a obediência, a justiça, são coisas imateriais, a gente não consegue pegar na mão, né? Mas são todas virtudes, que são esses hábitos bons que a gente vai criando, adquirindo aos poucos. E quando a escola ajuda isso, a família é muito bom para a família, muito bom. Então, aprender a emprestar, a aprender a esperar, insistir, aguentar, tudo isso são manifestações da fortaleza, que nós precisamos que essas crianças e esses jovens sejam fortes, né? E é esse ambiente que a gente precisa encontrar numa escola, né? E às vezes a gente não encontra. Vocês hoje vão sair daqui PhD em educação personalizada, né? Então, talvez vocês vão querer um colégio de educação personalizada para os seus filhos, né? E lembrar uma coisa, quando eu estava como diretora, eu sempre gostava de falar isso. Na escola, todos educam, desde o porteiro até a diretora, todos. A faxineira, a moça do café, a moça da refeitório, todo mundo educa. Todo mundo educa. Então, é realmente uma socialização muito interessante, porque a criança passa por várias pessoas, vários adultos, crianças, muita gente, então ela aprende, com isso ela vai aprender a viver em sociedade, né? E eu tenho uma paixão louca por educação, por formação e tudo isso, e eu acho que nós estamos vivendo um mundo tão materializado, tão egoísta, que nós como pais, avós agora, né? Eu, avó, temos o dever de formar uma nova geração que seja moralmente sadia. Vocês vão concordar comigo. Não adianta a gente reclamar que fulano é isso, que aquilo. A corrupção começa dentro de nós, dentro da nossa casa, Senão nós não formamos os nossos filhos, nós não podemos esperar que eles deem um resultado positivo lá para frente. Então, a escola precisa ser a continuidade daquilo que nós oferecemos em casa. Então, espera o que vocês ofereçam em casa. Eu acredito que o pai sempre quer o bem do filho. Às vezes faz mal querendo fazer o bem. Quando mima, por exemplo. Mima, o pai está achando que está fazendo muito bem, mas está fazendo mal. Quando super protege, pensa que está fazendo bem, está fazendo mal. Mas eu sei que todos os pais desejam. Quando tem a formação, por exemplo, a escola ajuda muito. Eu sei de muitos pais que sempre me falavam, nossa, como ajuda a formação que a gente tem aqui no colégio, que a gente, às vezes, não parou para pensar naquilo, né? Então, a formação dos pais constante é muito importante, né? Então, que objetivos, por exemplo, eu não vou falar muito, não, vou acabando rápido aqui. Que objetivos, então, tem ter um colégio adequado para o seu filho? Esse colégio tem que ter como missão cooperar com os pais, para que possam proporcionar aos seus filhos uma educação de excelência, centrada na pessoa. Segundo a concepção cristã do homem, nós estamos falando de uma escola cristã, né? Que propicia aos alunos que possam influir positivamente na sociedade no futuro, que proporcione aos alunos deixar uma marca positiva no seu ambiente. Você já imaginou o seu filho, quando estiver se formando, sei lá, já estiver no ensino médio, já saindo para a faculdade, tudo isso, que for um homem assim, formado mesmo, um homem que tem orgulho de falar, orgulho, que você sabe, isso aí vai para a vida adulta e vai detonar a vida adulta, né?
Então, um bom colégio, né, como a Camila já falou, eu vou aqui só reforçar, como são os colégios de educação personalizada, focam na excelência do aluno em todas as suas dimensões. Na dimensão física, que cuidam do seu desenvolvimento, do respeito ao seu corpo, aprender a servir, a fazer o trabalho bem feito. A dimensão racional, né? Ilustrar a inteligência com estudo, assistência à verdade, com boas leituras, desenvolvendo o senso crítico e a busca da verdade, sempre a busca da verdade. A dimensão emocional, né? Ajudar os alunos a se conhecerem melhor emocionalmente, que possa educar a sua afetividade, que é tão importante, né? A dimensão social, favorecer a socialização, visando que os alunos façam boas amizades, amizades que podem durar para sempre. E até a espiritual, né? Aprender a se relacionar com Deus e contar com Ele na sua vida e desenvolver as virtudes humanas, né? Então, assim, um colégio, assim, esse colégio é um colégio que se preocupe também com que o aluno tenha um projeto de vida pessoal, né? O que ele vai ser na vida. Que não seja assim, que vai no segundo ano do ensino médio, que ele vai pensar o que ele vai ser na vida. Não, ele na vida, o que ele tem que ser? Boa pessoa, bom cidadão, bom filho, bom pai. É isso que ele tem que ser, né? Então, e se ele não aprender essa bondade dentro da escola e junto com os pais enquanto são crianças, vai ser mais difícil, né? E uma pessoa que sabe trabalhar, que trabalha com eficiência, com retidão, né? Quando a gente vai procurar um profissional, um médico, advogado, sei quem quer que seja, a gente quer uma pessoa que relaxada, que não cumpre os horários, que fala que vai fazer e não faz. A gente quer isso. A gente fica irritadíssima com uma pessoa assim, né? Mas então o nosso filho também tem, a gente quer que seja assim. E quando a escola, com a tutoria, os pais e a escola vão indo na mesma direção, não vai na contramão, ou na mesma direção, porque a escola aponta as coisas que essa criança está precisando mais para se desenvolver, e a família também vai pegando aquelas ideias e vai pondo em prática, né? E, em realidade, a gente quer que a escola, né, saiba aproveitar muitas das situações reais do dia a dia, para acostumar o seu filho, o seu aluno, a fazer o quê? Fazer uso da sua inteligência. O que é isso, fazer uso da inteligência? Que não decida tudo por ele, que não faça tudo por ele. Ele tem que pensar, pendura a sua mochila lá no lugar. Ah, mas onde é? Não sei. Não, vai lá procurar. Vai ali, tem uma plaquinha, você vai ver. Entendeu? Fazer que, às vezes, é muito mais fácil a gente fazer por eles, né? Não, fazer uso da sua inteligência, da sua responsabilidade, cada vez mais. Olha, entrega esse papelzinho para a mamãe amanhã, que é importante. Leva na sua sacolinha aí. A criança não entrega no outro dia. Não, olha, vamos entregar. Então, assim, a responsabilidade que vai começando desde pequenininho. E assim vai desenvolvendo a sua liberdade pessoal. Só uma pessoa que tem virtudes tem liberdade, porque o vício, né? O vício da preguiça, do egoísmo e tudo isso nos atrela, nos amarra, e nós não andamos para frente, né? Então, construir a liberdade vai precisar disso, de todas essas virtudes. Então, para que nós queremos? Que os nossos alunos eles se tornem capazes de tomar decisões. A coisa mais importante da vida é isso, tomar decisões, servir aos outros, ser solidários, aprender a perder, superar os desafios, resolver conflitos, resistir às frustrações e doar-se livremente. Já pensou um filho assim, que sabe tudo isso? Não precisa fazer mais nada, pode lavar as mãos, né? Então, uma escola que ajude os pais a fazer dos seus filhos pessoas íntegras, corretas, idôneas, respeitosas, aproveitando todas as atividades do dia a dia de forma intencional. E é muito legal, porque a gente vê os pais, quando na tutoria, eles vão se assimilando mutuamente, escola e família, e aquilo rende muito e a criança sai muito bem, né? E a escola, gente, não é só para o aluno, mas também para os pais. Quando a gente coloca um filho na escola, a gente se coloca também na escola, né? Porque a gente tem que acompanhar. Porque a gente diz, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, o tempo é uma coisa, é seletivo mesmo. O tempo, você escolhe aquilo que você quer ter tempo. E o que é importante você pensar? Que filho você quer que seja o seu filho no futuro? Que tipo de educação você quer que ele tenha? Então, assim, gaste um pouquinho do seu tempo, porque às vezes as pessoas falam, não dá. Depois que vai na tutoria, puxa, como foi bom, né? A gente tem que escolher, porque dá um pouco de preguiça, porque nós temos uma mentalidade assim, que quando a gente é chamado na escola, é para dar bronca, porque o nosso filho fez alguma besteira. Me lembro quando meus filhos me ligavam da escola para falar, a senhora pode vir aqui. Aí eu já olhava para os meus filhos e falava, o que vocês fizeram, né?
Mas não é assim. Na escola de educação personalizada, a presença dos pais é uma presença positiva, para unirem forças, né? Então, isso é muito importante. Então, a escola, que deve ter uma formação acadêmica de excelência, mas, ao mesmo tempo, uma formação moral de altíssima qualidade, para formar bons homens e boas mulheres. E um colégio assim, eu tenho certeza que vai ajudar seus filhos a serem felizes e preparados para a vida adulta. Um colégio que, junto com os pais, sabe educar os alunos para o amor, para o serviço e para a responsabilidade. Muito obrigada.